Eu gostaria de fazer duas coisas aqui. A primeira é falar sobre os modelos de internacionalização com exemplos. Então, eu quero, por exemplo, usar empresas brasileiras e empresas estrangeiras, né, de qualquer nacionalidade, dentro de um certo modelo de internacionalização que nós temos aprendido nesses últimos anos. E depois, a última parte, falar um pouquinho do que está acontecendo com as empresas brasileiras nos Estados Unidos. Eu tenho informações recentes da BIC, da Brazil Industry Coalition, e também das associações com a Câmara de Comércio Americana, e tem informações interessantes sobre a atividade das empresas brasileiras nos Estados Unidos. Mas eu também não quero falar muito aqui sobre o porquê da internacionalização, da crise, como isso está levando. Eu vou falar só um pouquinho. Eu acho que alternativa é uma palavra um pouco, talvez até fora de lugar para a questão da internacionalização, porque algumas empresas, isso não é uma alternativa, isso aí é uma necessidade. Elas já nascem com esse ímpeto de internacionalização. As empresas nascem globais já, os born globals, né? Então eu queria falar um pouquinho da nossa visão sobre a internacionalização. Bom, a primeira eu queria abrir com essa frase do Peter Drucker, que é do começo da era de globalização, vamos dizer assim, por volta do começo dos anos 90, né? Onde ele dizia que as corporações do futuro serão mantidas e controladas pela estratégia. E ainda existirão donos, mas as corporações, na realidade, serão formadas por acordos, né, de know-how, contratos, joint ventures, participações minoritárias. O que o Peter Drucker queria dizer é que não existe empresa que se internacionalize com um controle total da situação, com um modelo de governança, com um modelo de gestão, com um modelo de expansão igual ao que ela tem no mercado doméstico. Isso é uma ilusão, né? Toda empresa ela se internacionaliza através de parcerias, através de contratos, através de exportação, através de uma série de fragmentos, né? Eu achei essa frase bastante propícia dele, quer dizer, bastante atual, né? E também eu não quero entrar aqui na questão semântica, porque a gente sempre usa vários termos, né, intercambiavelmente, como globalização, internacionalização, etc. Mas, falando um pouquinho do Brasil, então, a questão das empresas brasileiras se sentirem compelidas à internacionalização. Claro que a falta de crescimento e encolhimento é um problema. Eu conheço várias empresas do Brasil que passaram por um processo de encolhimento nos últimos anos, né, e que têm que necessariamente buscar mercados internacionais. Então, o problema que eu vejo é que até 2014, se você olhar, apenas 56% das empresas brasileiras tinham negócios no exterior contra 90% das empresas americanas. No Brasil, infelizmente, não existia uma cultura de internacionalização tão forte, principalmente em função dos anos de bonança, né? Dos anos em que o Brasil, da Ilha da Fantasia, como eu chamo, em que existiam certos artifícios na economia brasileira, né? E que fez com que as pessoas criassem uma certa condescendência com relação à internacionalização. Então, muitas empresas deixaram de buscar a internacionalização porque o mercado parecia um mercado ativo, ia crescer para sempre, muita complexidade. Então, essa era a visão até 2014. Já em 2015, com a chegada da crise, mudou. 21% das operações das maiores empresas, isso pela Fundação Dom Cabral, já foram feitas no exterior. Isso é um aumento de 20% com relação ao ano anterior. Então, quer dizer, já só em 2015 já houve uma mudança de postura por parte da... Agora, é aquele negócio que nós falamos, quer dizer, nós esperamos a internacionalização vir como uma necessidade, como uma imposição da economia, né? E não como uma parte da estratégia consciente da empresa. Outro fator que leva muitas empresas é o que nós falamos hoje de manhã com a perda da competitividade. Infelizmente, o Brasil caiu de 56 para 81 no ranking de competitividade global, né? Muito tem a ver com produtividade, né? Custo da mão de obra, tem a ver com o custo da cadeia de valor. O custo da cadeia de valor é realmente muito alto no Brasil, né? Comparado com vários países, principalmente para a produção de bens de capital, né? E claro que tudo isso gera, o que nós já falamos, né, muita incerteza. Mas não é uma mensagem negativa, eu só queria dizer que a gente tem que também olhar o lado positivo da internacionalização, não só na hora da necessidade, mas também quais são os outros motivos, né? O primeiro é que hoje a gente tem uma economia sob demanda. Muitos já se falou sobre isso, o Fernando, o Ulisses, todos nós falamos sobre uma economia sob demanda. De novo, eu volto ao mercado que eu conheço, onde eu estou presente, quer dizer,
o gig economy é o que é chamado nos Estados Unidos, né? Então, a economia do 1099, que é a economia dos formulários de imposto de renda, onde as pessoas autônomas, né? Então, são 6 milhões de empresas de 1099 ou pessoas físicas trabalhando no gig economy. Quer dizer, é uma massa muito grande da economia sob demanda. A verdade é que no mundo atual, né, a gente falou, as pessoas se globalizam antes das empresas. A globalização é das pessoas. As marcas, inclusive, são marcas pessoais que se globalizam. Eu não sei aqui quantos de vocês conhecem pessoas como Tim Ferriss, né, que escreveu aquele livro, The 4-Hour Workweek, né, ou então Guy Kawasaki, né, que escreveu The Art of the Start. Quer dizer, essas são pessoas, e muitos outros, né, próprias, sem falar que não são tipicamente empresários típicos, são marcas pessoais, né, de pessoas que estão se globalizando, né. Então, as empresas se globalizam hoje espontaneamente, ou porque podem se globalizar, né? Quer dizer, existem muitos fatores, né, para a globalização. Mas a questão sempre continua sendo essa questão de qual é o caminho da globalização, qual é o melhor caminho, né? Então, eu quero dar alguns modelos aqui para que nós possamos apreciar a trajetória de várias empresas. A trajetória mais comum das empresas na internacionalização é aquela trajetória onde a empresa começa a exportar esporadicamente, né? E depois passa para um estágio 2, onde ela começa a usar representantes, estabelece filiais e acaba estabelecendo unidades produtivas. Isso é o que eu chamo de exteriorização. Isso aí é um aumento da atividade de internacionalização. Não necessariamente significa economia de escala, não necessariamente significa melhoria de lucros, né? Fazer o lucro crescer mais rápido do que a receita, por exemplo. Não significa escalabilidade, mas é o caminho tradicional. Esse caminho é um caminho bastante conhecido, ele é um modelinho que foi criado há muitos anos atrás pela Universidade de Uppsala, na Suécia, e muitas empresas usam. Esse modelo está um pouco antiquado, ele já evoluiu para outros conceitos, mas o importante nesse modelo é o seguinte: existe um conceito muito importante que eu acho que todos nós temos que entender. O nível de comprometimento das empresas com a internacionalização depende do grau de conhecimento direto que elas têm sobre os mercados-alvos. Quanto maior esse grau de conhecimento direto, de primeira mão, de novo, eu volto à minha granularidade, ao 80-20, maior é o comprometimento da empresa com a internacionalização. Isso acaba por fazer o quê? Acaba por reduzir o que se chama distância psicológica ou distância psíquica da internacionalização. Então, eu vou explicar o que é distância psicológica. Então, vários exemplos, né? Quando eu não tenho um conhecimento de primeira mão sobre o mercado internacional, sobre os meus mercados-alvo, a minha tendência é começar a me internacionalizar ou a exportar para aqueles países, aqueles mercados onde a diferença cultural seja pequena, seja menor. Então, por isso que nós vemos muitas empresas brasileiras optarem por países da América do Sul, muitas vezes por Portugal. Nós temos, por exemplo, o exemplo da Marco Polo aqui no Brasil, que optou por começar por Portugal com uma fábrica, né? É um pouco essa questão da distância psicológica, ou a distância psíquica, né? Quer dizer, quanto maior o grau de conhecimento, menor a distância psicológica, né? Então, esse modelo, vale a pena entender esse componente. Eu queria explicar por que ele existe, né? Mas também existem outros fatores na internacionalização. Como eu falei, o DNA da empresa influi muito. Então, eu vejo 3 tipos de empresa que se internacionalizam, né, nesse mercado. Então, eu estou chamando aqui de uma fase internacional, é aquela fase de exteriorização, onde a empresa se coloca lá fora, com filiais, com gente, com operações. E aqui eu chamo a fase global, é aquela fase onde a empresa começa a extrair sinergias globais. Eu vou explicar o que são essas sinergias, tá? Mas eu acho que vale a pena entender alguns tipos de empresa, né? Então, existe aquela empresa chamada Born Global, né? Nasceu global. Está no DNA dela, né? Então, muitas delas vocês conhecem. Empresas como o Skype, por exemplo. A Skype nasceu global, né? A empresa como a Zara, aquela empresa espanhola de moda, também é uma empresa que nasceu global. Uma empresa que nasceu global foi a IKEA. Eu vou explicar depois. A IKEA, por exemplo, mudou o modo de crescimento global dela num certo momento, mas ela é uma empresa global. Ela já nasceu com
unidades internacionais, lojas, né? Eu acho que todo mundo aqui deve conhecer a IKEA, é muito popular. Não sei se eles estão no Brasil, eu acho que não, né? Não estão no Brasil, não. Mas eles hoje têm uma presença global fantástica. O segundo tipo de empresa é aquela Born International, aquela empresa que nasceu para exportar e que vai cada vez mais ganhando terreno, né? Então, o caso, por exemplo, da Embraer. A Embraer é uma empresa Born International. Ela nasceu para exportar para o mercado internacional. E também eu vou explicar um pouquinho a trajetória dela. Mas aqui está de volta o nosso amigo Big Ass Fan. O Big Ass Fan, eu vou falar um pouquinho depois, a trajetória é uma trajetória híbrida, interessante, né? E temos também o que eu chamo de empresas Born Again. Isso aqui não é uma, não é uma igreja, mas é um tipo de empresa que renasce para a internacionalização. Então, o que é renascer para a internacionalização? São empresas que nascem sem pensar no mercado internacional. Então, eu tenho aqui o caso de uma empresa brasileira que é a Stefanini. É a maior empresa de TI do Brasil, uma empresa que hoje parece que fatura 700 milhões de dólares, presença em muitos países, né? É uma empresa que começa local. A partir do momento em que ela se internacionaliza, ela começa a adquirir outras empresas, ela começa a fazer M&A, a trabalhar o que a gente falou na dinâmica de portfólio, ela, de repente, aprende a se globalizar. Ela cria um modelo de negócio de globalização muito forte, né? E hoje a Stefanini é uma potência em vários países e sem falar no Brasil, né? É o caso da McDonald's. A McDonald's nasceu no interior dos Estados Unidos, durante muito tempo não se internacionalizou, mas quando se internacionalizou, ela explodiu. Esse conceito é um pouquinho do conceito de network dentro daquele modelo de Uppsala. Quer dizer, eles atualizaram esse modelo para refletir esse tipo de empresa born again, né? Mas um pouco esse é como a gente interpreta a personalidade das empresas. Então, vamos pegar aquele caminho básico de Uppsala, que é a exportação básica. Eu coloquei um bloquinho a mais aqui, que é a exportação customizada. O que é? Existem empresas, inclusive no Brasil, que adaptam o seu portfólio para exportar para outros países e que não vendem o produto no Brasil. Nós temos aí empresas como a VEG, a própria Frasle, onde eu fui CEO, que são empresas que fabricam produtos exclusivos para mercados do exterior. Claro que a terceirização das operações, joint ventures, parcerias, né? E operações autônomas. Quer dizer, isso aqui é uma extensão dos recursos, né, e das atividades apreendidas. Eu diria, é um eixo da internacionalização. O outro eixo é o da economia de escala. Tá? O eixo da economia de escala ele começa num modelo de negócio similar ao mercado local, passa pela especialização do produto, desagregação da cadeia de valor, reengenharia de cadeia de valor e criação do mercado. Eu explico um pouquinho mais o que é essa escala, essa economia de escala. Na realidade, é a eficácia em aumentar os lucros mais rapidamente do que as vendas, a receita, né? Então, isso é a economia de escala. Então, eu conheço empresas que navegam nesses dois eixos. Você tem que navegar nesses dois eixos quase que simultaneamente, né? Falando um pouquinho, então, o importante é escopo e escala. Falando um pouquinho dessa economia de escala, o ponto de entrada, a empresa começa com um modelo de negócio similar ao do país de origem, né? Então, vamos pegar, por exemplo, uma empresa como a Embraer, né? Ela começou dessa forma, ela começou com o mesmo sistema, né, de vendas aqui de aeronaves, ela começou no exterior, com exportações, né? Em seguida, existe a especialização do produto e serviço. Então, por exemplo, automóveis é muito comum, né? Quer dizer, a Mercedes fabrica um automóvel diferente na Índia, um caminhão diferente na Índia. Ela tem uma filial chamada Bharat-Benz. É 100% Mercedes-Benz, mas fabrica uma especificação de caminhão adaptada ao modelo indiano, né? No Brasil, essas versões de caminhões, de carros, às vezes, que nós temos, nós todos conhecemos esse aspecto. O outro aspecto é desagregação da cadeia de valor. Quer dizer, você desagrega o processo produtivo e começa a alocar produção nos países de melhor custo, qualidade, etc., né? Isso aqui também vale para serviços. Tá? Eu tô falando de produto, mas, por exemplo, na área de serviços, quantas empresas vocês não conhecem que fizeram outsourcing do helpdesk para a Índia, por exemplo, ou para outros países? Ou sistemas, desenho técnico, né? CAD, por exemplo, para outros países. Então, também acontece. Na realidade, é desagregação das funções, buscando menor custo, né? O outro é a reengenharia da cadeia de valor.
que é a engenharia do cadeia de valor? É redesenhar o processo produtivo, redesenhar o modelo de negócios já para o mercado internacional, como fez a Stefanini, por exemplo, né? Nesse caso. E o último é aquela criação de mercado. No caso das empresas com produtos manufatureiras, são aquelas empresas que conseguem quase que, vamos dizer assim, impor um padrão de produto ou serviço no mercado local, ditando normas, quer dizer, é o pináculo, né, da economia de escala. Então, o McKinsey Institute estima que, quando as empresas chegam nesses níveis 3 e 4, a redução de custos é da ordem de 50% a nível global. Quer dizer, essa redução de custo é significativa nesse momento. E, no último nível, realmente, as economias de escala começam a entrar fortes, né? Então, quer dizer, não basta a empresa simplesmente ter o eixo da exteriorização. Quer dizer, eu vou aumentar receitas, mas eu estou aumentando os custos junto, estou aumentando a complexidade, eu estou aumentando todos os problemas de governança, né? É preciso também caminhar no eixo da economia de escala para que se possa criar a escalabilidade do modelo de negócios a nível global. Então, essa é basicamente o modelo de internacionalização que a gente vê e usa, né, na maioria dos casos. Por outro lado, quer dizer, todo mundo pergunta qual que é o modo de entrada. O modo de entrada, na realidade, é muito diferente para cada empresa, né? Existem vários modos de entrada. Começo exportando porque alguém quer me representar num país, ou começo com uma planta na África do Sul porque a Mercedes quer que eu fabrique amortecedores para a Mercedes na África do Sul, e assim por diante. Quer dizer, existem várias maneiras, alguém quer uma licença, etc. Mas, na realidade, o que importa são outros fatores, né? Essa questão, por exemplo, do DNA da empresa, o conhecimento primário que se tem do mercado, a distância psicológica em relação ao mercado. Quer dizer, eu posso estar perdendo uma oportunidade na China, né? Nos Estados Unidos é muito comum que as empresas abram as primeiras filiais na Austrália. Eles acham o mercado australiano extremamente parecido com o americano, e é realmente, mas não é a mesma coisa, né? Mas isso é um exemplo de quando a empresa não tem um conhecimento primário dos mercados-alvo e ela acaba optando por uma redução da distância psicológica, né? Questão da singularidade, né? Existem empresas que têm propostas de valor ideais para certos mercados, né? Comprometimento da gestão, modelo operacional, complexidade e competência, né? No final, também é interessante usar o 80-20 aqui para as economias do mundo, né? Se a gente olhar o mundo é 80-20, o mundo não é balanceado, né? O mundo não é balanceado. Então, eu posso ter um mercado como o mercado americano que assusta, ultra competitivo, é como a Big Ass Fan, quer dizer, eu vou entrar no mercado de ventiladores de teto dos Estados Unidos, quem é que imaginar que eles iam conseguir ter o sucesso que tiveram, crescer 35% ao ano, né? Na realidade, é questão de foco, né? Como a gente falou, de granularidade, de encontrar, né, o segmento granular que vai proporcionar um crescimento mais agressivo, né? Então, é importante olhar, né, esse aspecto econômico, a viabilidade, claro, do mercado, mas também o nível de crescimento do mercado, né? Então, aqui como é que é para usar. Eu estava brincando com o Ulisses, aí ele tem um sobrenome famoso, Zamboni, nos Estados Unidos, para quem conhece rock, né? Esse é a máquina que faz a raspagem do gelo, a estabilização da quadra, né? E um dos maiores jogadores de hockey de todos os tempos, eu gosto de hockey, é o Wayne Gretzky, né? Ele falava assim, olha, como é que se joga tão bem? Ele respondia, olha, eu não vou onde está o puck, eu vou onde o puck vai estar, né? Quer dizer, eu imagino onde o puck vai estar e vou lá. Então, quer dizer, todo jogador de futebol bom acho que pensa da mesma forma. Eu acho que essa é realmente a forma de se pensar com relação aos mercados, né? Então, a gente tem que trabalhar duro para evitar que a distância psicológica se imponha entre a empresa e a escolha dos mercados. A gente tem que usar a gestão analítica, tem que usar o 80-20 para poder entender quais são os mercados mais atrativos para a empresa, tá? Porque senão a gente acaba todo mundo indo para a Argentina, todo mundo indo para Portugal, todo mundo indo para o Chile, todo mundo indo para sei lá onde, entendeu? Não que não sejam bons, a Argentina está melhorando, nós temos várias, mas é importante, cada produto, cada serviço tem uma especificação, uma proposta de valor diferente, né? Então, a primeira coisa é aquilo que eu falei, a escolha dos segmentos, né? E escolha de segmentos é como diz o sujeito que vende real estate, que vende imóveis nos Estados Unidos: location, location, location. Tá? Quer dizer, quais são os 3 fatores primordiais
para se estabelecer o valor de um imóvel. Location, location, location. Mas aqui não é tanto geografia apenas, mas é mais nicho, segmento, né? Mercado. Quer dizer, é essa granularidade de mercado, tá? Uma definição, uma ultradefinição. É o mercado em HD, né? Então, é aquilo que eu já falei, quer dizer, existe uma configuração de mercado em produtos e clientes, é importante achar as áreas de maior valor, né, e é importante adaptar a proposta de valor, né, para se aumentar a dinâmica de portfólio, porque, afinal de contas, a dinâmica de portfólio é que também manda na penetração dos mercados externos. Eu posso entrar no mercado externo comprando uma empresa, muitas empresas fazem isso, mas muitas empresas não estão preparadas para a complexidade que vem a compra de uma nova empresa. Algumas empresas tentam entrar ganhando mercado, penetração de mercado. É um custo muito alto, é o zero-sum game que nós falamos aqui, né? A longo prazo, só conquistar através de penetração de mercado não ganha. Essa é a melhor maneira de se entrar no mercado internacional com menos risco. É ajustando a dinâmica de portfólio a um mercado granular, a um mercado bem definido, né? Então, outro aspecto é aquilo que eu falei, a parte analítica, né? Como é que se faz isso? Se faz isso olhando cada segmento do mercado e, né, comparando, né, como é que o meu portfólio se encaixa nesse mercado, né? Como é que eu vou... E, para isso, é importante a pesquisa primária. Quando você vai entrar no mercado internacional, existe muita pesquisa secundária. Essas empresas de consultoria, todas elas têm vários estudos feitos sobre os mercados. Mas o que precisa fazer é identificar aqueles clientes, aquelas bolinhas, né, e irmos diretamente ao cliente, diretamente ao mercado, sentarmos com o cliente. Quer dizer, esse approach granular, ou o conhecimento primário do mercado, é aquilo que acaba, vamos dizer assim, diminuindo a distância psicológica da empresa. Tá? Então, eu queria falar um pouquinho agora de alguns exemplos, né? Vamos colocar essas empresas no modelo. Vamos começar com o meu amigo aqui, o Big Ass Fan, né? O que o Big Ass Fan fez? Quer dizer, é uma empresa em 2013 que exportava 70 milhões de dólares. 300 milhões, 70 exportados. Mas eles não começaram assim. Eles começaram com uma distância psicológica muito elevada. Começaram com a Austrália, né? Como muitas empresas americanas. Com o tempo, exportando para outros países, até que fizeram uma parceria com uma empresa da Malásia chamada Haiku. Essa empresa da Malásia é que faz ventiladores residenciais e que tinha um controlador, né, que se conectava com o sistema de ar-condicionado de casa, né, e que integrava o deslocamento de volume, né, do ventilador com a temperatura, a umidade, etc. Né? E eles adaptaram esse sistema e criaram um sistema smart, né? E foi aí que ela decolou e entrou nos mercados residenciais e industriais. Então, começou aqui, se eu colocar aquele nosso modelo aqui, olha, aqui nós temos aquele eixo da economia de escala, né? E aqui nós temos o eixo da exteriorização, né, da saída. Então, começaram aqui, em seguida, começaram dando ultra granularidade ao mercado. Aquilo que eu falei, eles começaram a vender para fábricas, teto alto, sem sistema de ar-condicionado. Puxa, eu vendo para a fábrica, o que mais tem teto alto e não tem ar-condicionado? Hangares de avião, ok. Estábulos, por exemplo. Então, a granularidade foi total. Essa foi a maneira como eles começaram a especializar o produto, né? Daí, passaram, então, a crescer nesse eixo apenas quando eles tinham já um domínio total da complexidade e entraram no mercado com essa empresa da Malásia em 2011, e aí sim cresceram basicamente com parcerias, né, para a criação de mercado. Eles criaram esse mercado de ventilador integrado no mundo, né? Então, hoje, é uma empresa que continua crescendo e vai crescer muito rápido, né? Não sei se eles vão mudar o nome. Todo mundo pergunta para eles, poxa, mas não vai mudar o nome, né? A outra pergunta que sempre fazem para o CEO da empresa é se ele vai levar a empresa a público, né? Ele falou, olha, ele é contra a complexidade, ele é um Chief Simplification Officer, como nós estamos falando aqui, e ele acha que levar a empresa a público cria uma complexidade extrema na empresa, né? Eles continuam sendo privados, mas é um exemplo. O outro exemplo, então, aqui é um exemplo de otimização do portfólio, né? Muito grande. O outro exemplo é da IKEA. A IKEA é uma empresa que nasceu global, é uma born global, só que a IKEA, quando ela nasceu global, ela vai nesse eixo, né? Ela vai no eixo das economias de escala.
Então, como é que uma empresa que vende móveis tão simples e baratos que você precisa montar em casa, né? Passa a noite inteira montando, acho que eu já montei inúmeros móveis para as minhas filhas, né? Cada vez que mudam de universidade, de dormitório, elas têm que fazer isso, né? Então, eles têm uma margem excelente, mas a IKEA fez isso primeiro, começando com operações autônomas. Eles tinham 4 lojas fora da Suécia. Aqui tem um pouquinho aquele conceito da empresa Viking, ou Viking, que são as empresas nórdicas. Por que é Viking? Só porque está Não, é porque os vikings não tinham espaço para crescer na Suécia, eles tinham que ir para outros lugares. É quase como uma necessidade da empresa. É como as empresas brasileiras hoje, com essa crise toda, né, quase que estão no modelo Viking, elas têm que ir para fora, né? Então, a IKEA fez isso, né? E o primeiro movimento da IKEA foi o que se chama de vertical offshoring. Tá? O que é vertical offshoring? Eles começaram já com o supply chain deles nos países do tipo Malásia, China, Tailândia, apenas nos países de melhor custo, né? Então, num determinado momento, a IKEA tinha 2.500 fornecedores, né? Lojas em 4 países, eles criaram uma complexidade vertical. E alguém teve a brilhante ideia e falou, puxa vida, não é bem isso que a gente quer crescer, né? Então, eu posso manter essa base de fornecedores, mas simplificando a base de fornecedores e crescendo de maneira horizontal. E mudou a estratégia, então, para o que se chama de horizontal offshoring. Reduziram o número de fornecedores de 2.500 para 1.200 fornecedores, por exemplo. Isso deu para a IKEA um boost, né? E, ao mesmo tempo, entraram no Japão. O Japão foi o modelo de loja que inspirou a IKEA a criar o modelo de negócio para os outros países do mundo inteiro. Porque no Japão, por exemplo, eu acho que formaldehyde é um material nocivo que se coloca na madeira, né, nessa madeira compensada, tal. O Japão já não permitia isso. Era o único país do mundo naquela época. E a IKEA topou a parada. O japonês era muito exigente, os espaços pequenos, legislação, e eles usaram isso como um benchmark para criar um modelo de negócio que pudesse ser estendido para o mundo inteiro. Hoje a IKEA tem 43 plantas em 12 países, é uma potência mundial usando esse modelo japonês. Então a IKEA é um exemplo de empresa que não optou pela exteriorização simplesmente, já optaram pela... Isso foi desenhada na estratégia de lançamento da empresa. Assim como o Skype, assim como várias outras empresas, né? Então, a redução da complexidade foi um ponto importante para a IKEA. Tá? Agora, vamos falar um pouquinho da Embraer. A Embraer é um caso extremo. É um caso extremo de exteriorização, quase que de reversão da empresa, vamos dizer assim. A empresa quase é uma empresa americana já, com fábricas aqui no Brasil. Mas a Embraer começou com a dinâmica de portfólio. O que a Embraer fez? A Embraer se especializou em nichos de mercado. Altíssima granularidade com relação aos modelos de aviões, né? Para os regionais, commuter jets, né? Então, a partir daí, ela deu ultra granularidade, começou a customizar a exportação, né? Até que criou um greenfield mindset. O que é um greenfield mindset? Começou a abrir plantas, né, para a montagem dos aviões, né? Só que, nesse momento, ela percebeu que ela precisava crescer naquela outra direção. E aí começou, então, o que ela fez? Ela começou a usar brownfield e intellectual capital local, né? Ela mudou o modelo de negócio. Então, ela foi, por exemplo, para a Flórida, vocês devem saber disso. Ela comprou instalações da NASA, contratou muitas pessoas da NASA, que a NASA estava demitindo muita gente, né? E começou, então, a absorver esse capital intelectual. Hoje a Embraer tem um futuro brilhante, se é que não vai ser comprada pela Boeing, mas eu acredito que, nesse momento, ela é uma empresa que está enfocada nos nichos de mercado. Ela está conseguindo entrar num nicho agora de aviação militar muito bacana. Lançou um novo, acho que é o KC-130, não é? Que é um avião de transporte bastante econômico, né? Então, quer dizer, é uma empresa que fez um longo caminho, né? Um longo caminho para chegar aqui. Então, esses são os 3 modelos que eu gostaria de mostrar, que são bem diferentes, né? Aqui, só para falar rapidamente, aqui está o foco extremo em nichos, né, da Embraer. A Stefanini é uma empresa que começou realmente com grande granularidade, né, e custo de entrega, terceirizando muito. Começou a adquirir empresas no exterior e, daí sim, criou esse modelo de network, né? E hoje ela está numa posição boa para continuar crescendo através desse modelo de network. Então, por exemplo, ela comprou empresas de helpdesk nos Estados Unidos, de suporte de IT,
ela está fazendo todo esse trabalho de footprint, né? Bastante agressivo, né? Um outro exemplo que eu tenho sempre é a Marco Polo, né, que fabrica as carrocerias dos ônibus. Eles não fazem os chassis, né, só faz a parte de cima dos ônibus. Então, a Marco Polo tem uma vocação natural para se aliar com empresas que fabricam chassis, né, em outros países do mundo. Então, eles fizeram várias joint ventures. O modelo da Marco Polo foi, na realidade, de criação de parcerias, né, e uma grande granularidade, especialização através das JVs. Então, a Marco Polo não foi para mercados altamente sofisticados, como a Alemanha, onde existem outras tecnologias, como ônibus integrado, monobloco. Foi para mercados como Espanha, foi para mercados como Portugal, foi para mercados que precisavam ter uma solução diferente, né? Em alguns casos, a distância psicológica teve um impacto nas operações da Marco Polo, né? Num certo momento, a Marco Polo estava com muita complexidade e precisou fechar a sua operação em Portugal. Então, houve uma retração, né? E aí, de novo, eu só coloquei isso aqui para explicar, às vezes, por que a distância psicológica, não é, ela é, às vezes, ilusiva, né? Ela nos leva a esse tipo de coisa. Então, sumarizando, olha, esse é o perfil da IKEA, né? Um modelo bastante vertical. Aqui o perfil da Big Ass Fan, que é um híbrido, né? E o perfil da Embraer, quer dizer, dá para você ver claramente as diferenças de approach dessas três empresas. Então, o que eu diria assim, às vezes é mais importante a empresa se focar na obtenção de economias de escala logo no começo. Muitas empresas aqui no Brasil têm a tendência de partir para a exteriorização com uma distância psicológica muito grande e tem que retrair, né? Eu conheço vários casos de empresas brasileiras que tiveram que voltar, né, se retrair, fechar operações nos países vizinhos, ou até em Portugal, como o caso da Marco Polo, quando veio a crise, né? Então, quer dizer, esse é o modelo. A decisão não pode ser feita com base nesse aspecto, né, de distância cultural. Ela tem que ser feita na granularidade, ela tem que ser feita com base no conhecimento primário, né, dos mercados, né? Então, basicamente, o que eu disse... esses três aspectos são muito importantes, né, para o crescimento enxuto, né? O que eu chamo de simplicidade causativa, né? Causative simplification, quer dizer, nós temos que causar a simplicidade. Ela não vem sozinha, né? Ela entra, a complexidade entra sozinha, mas ela não sai sozinha. Então, é importante. O outro é essa questão da seletividade. Eu acho que ficou clara, né? Location, location, location. A escolha do segmento versus execução. Então, esse negócio da escolha do segmento, eu acho que como eu disse no meu primeiro pitch, é importante porque ele determina a dinâmica de portfólio. Não adianta eu entrar num segmento ruim e me esforçar e ter o melhor pacote de valor para pós-valor, que o segmento não vai crescer, as margens são baixas, né? Então, é preciso ter evidência de que aquele mercado, de que aquele segmento vai crescer, né? E a questão da dinâmica portfólio. A Embraer é um exemplo de uma empresa que conseguiu entrar no mercado americano altamente competitivo de aviões regionais. Tem a Bombardier, outras, né? Então, é um exemplo de, com o ajuste, né, com o trimming do pacote de valor, da granularidade, é possível vencer, né? Então, e aqui, aquele ponto sempre, né? Analítica de dados é importantíssima, né? Eu acho que a empresa hoje que não tem um modelo disciplinado e deliberado para trabalhar analítica de dados, não sei como elas conseguem crescer de maneira enxuta. É muito difícil, né? Então, eu quero falar um pouquinho agora sobre o outro trabalho, agora virando um pouquinho a página, o que está acontecendo nos Estados Unidos, né, onde o escritório da Luzil, eu vejo isso de perto. Nós temos trabalhado muito com empresas. Infelizmente, o número de empresas brasileiras ainda é pequeno trabalhando com a Luzil. Eu tenho trabalhado mais com empresas turcas, com empresas alemãs, com empresas hindus. Esse tem sido o meu, né? E está havendo, assim, eu diria, não pelo Trump, mas já estava havendo isso há alguns anos atrás, uma reindustrialização do sul dos Estados Unidos, por vários motivos, né? A gente tem visto isso, o Sidney conhece bem essa situação, né? Eu mesmo, a Frase, nós iniciamos uma planta no Alabama, né, como CEO da Frase. Mas esse é um levantamento feito pelo BIC, que é o Brazilian Industry Coalition, é um órgão lobista brasileiro em Washington, que foi criado
para cuidar dos interesses das empresas brasileiras. Então, os empresários, eu recomendo que quem tiver interesse, né, em entrar nos Estados Unidos, o primeiro lugar é contratar o BIC, é uma boa maneira de, de entrar. Mas aí fizeram um levantamento, são 147 empresas e 276 unidades de produção nos Estados Unidos. Quer dizer, é significativo já, né? 68% desse universo possui até 6 operações. São 9 estados, né? Nós podemos ver aí os principais estados. Estão espalhadas, 9 concentradas, né? Mais de 30, e 60% delas atuam em mais de 2 estados. Né? Então, algumas marcas, né? Tenho certeza que eles deixaram algumas marcas aqui, como eu sei que a Teadit tem uma posição importante lá e não está aqui nessa lista, e várias outras empresas. Né? Mas já existe um cadro importante. Na nossa região mesmo, na Carolina do Norte, nós temos nos parques industriais da região, que eu saiba, pelo menos 5 empresas brasileiras se instalando. Quer dizer, existe já essa consciência da necessidade da internacionalização. Quer dizer, a proximidade ao mercado, e muitas delas têm esse pacote de valor adaptado, como eu falei, a maioria delas tem, claro. Então, aqui, de novo, os estados, né, onde eles estão presentes, os azuis aqui denotam uma maior presença das empresas. Muita gente na Flórida, Texas, né, Califórnia. Mas está havendo aqui um renascimento industrial até um certo ponto aqui. Só que um renascimento naquilo que a gente falou, com outro nível de produtividade. Uma fábrica que há 15 anos atrás teria 800 pessoas, está trabalhando com 200 pessoas, 150 pessoas. Existem áreas leves. Eu trabalho, por exemplo, em empresas alemãs que querem fazer serviços de manutenção, remanufatura. Uma coisa muito importante na indústria americana é a remanufatura, é a questão do environment. Né? Eu acho que aqui no Brasil é um conceito um pouco estranho ainda, as indústrias. Eu falava muito em manufatura quando estava na Randon, na Frase, o pessoal aqui sabe. E os olhos viravam. Mas por que não tem como atravessar a fronteira de estado? Porque tem roubo de caminhão. Mas é uma tendência, né? A questão ambiental não se pode mais simplesmente descartar essa quantidade enorme de materiais. Né? É preciso criar-se um fluxo. Então, essa questão de remanufatura hoje é muito importante nos Estados Unidos e está levando muitas empresas para lá, né? Que é um mercado muito ativo nesse setor de recuperação e remanufatura. A gente fala muito em reciclagem, mas é bem diferente da questão de remanufatura. Né? Existe um valor econômico para a remanufatura bastante importante. E, basicamente, aí, talvez um pequeno comercial, mas isso é o que a gente faz, a maior parte do tempo, é ajudar na estratégia de entrada. Né? Pesquisa primária, né? Ou falar com os clientes, conversar, saber quem são, né? O que eles querem, qual é o ponto de dor. Segmentação, essa questão da granularidade, localização, é importante. Né? E proposta de valor. Né? Será que o meu portfólio de produtos é correto? É um portfólio de produtos adequado para esse mercado? Né? E aí essa questão da otimização da dinâmica. Basicamente, quais são essas estratégias? Né? Redução da complexidade, questão de otimização de CAPEX e overhead, lideranças locais, encontrar pessoas, etc. Né? E a manutenção, né, do desenvolvimento das empresas. Margens de contribuição são, como eu falei, são indicadores do 80-20, muito importantes. Né? Eu sempre quero ter evidência de que existem margens de contribuição no mercado, porque a margem de contribuição, o custo, a margem variável, é como o Fernando fala, são as duas agulhas. Né? De um lado, é o preço que o cliente está disposto a pagar no mercado pelo valor que você está provendo. E, do outro lado, é a capacidade de você produzir a custo baixo. Ela é o único indicador que mede a relação entre a empresa e o mercado. Então, é importantíssimo que as margens de contribuição sejam puras e sejam reais, né? Que a gente não se iluda na hora de entendê-las. Né? E outros aspectos, como crescimento de vendas e crescimento de retorno sobre investimento e retorno sobre vendas. Então, basicamente, é isso. Eu queria finalizar aqui com uma frase do Jack Welch, mas alguém já falou, eu acho que foi o Ulisses que falou. Quer dizer, o que é internacionalização hoje? Né? São empresas que vasculham o mundo atrás de capital intelectual, não apenas de lugares para venderem os seus produtos e as suas ideias. Né? Eles querem realmente buscar aquele último nível da economia de escala, que é a criação de mercado. Esse é o ponto máximo da empresa global. Tá? Chame de global, internacional, mas eu acho que isso aqui é muito importante. E a Embraer fez um bom trabalho nisso. A gente vê como a Embraer foi atrás de capital intelectual nos Estados Unidos e está se dando muito bem. Né? E aqui está, para terminar, um Big Ass Fan dentro de um hangar. Aqui, olha o tamanho do...
do animal aqui, né? Então, é bastante interessante. Ele gira lentamente, mas desloca um volume de ar muito grande, né? É bastante confortável, né? Para quem está perto. Então é isso aí, eu agradeço, essa era a ideia. Estou aberto a perguntas. Por favor. Pedro? Oi, Pedro, desde há pouco. Eu não entendi o seu primeiro slide. 56% das empresas brasileiras estão internacionalizadas? Tem negócios no exterior, exportação, não que esteja internacional, elas têm algum nível naquela escala de exteriorização, né? Muitas delas exportam esporadicamente, né? Nossa experiência é que exportam, param, voltam a exportar, né? Quer dizer, esse é uma análise entre um grupo, se eu não me engano, das 100 maiores empresas que foram feitas através da Fundação Dom Cabral. É a mesma pesquisa. Não, desculpa, eu quero qualificar, não é um universo geral. Obrigado, José. Milhões de empresas, e de acordo com o MIDIC, apenas 25 mil e pouco exportaram no passado, que é totalmente ridículo, claro. Então não estava entendendo esse dado. Não, desculpe a questão. O Brasil tem um gap de internacionalização muito grande, você tem toda a razão. Esse entre as empresas maiores, que a Fundação Dom Cabral usou para fazer a mesma análise de 2015. Oi, Pedro. Boa tarde. Boa tarde. Tá falando? Alô? Agora sim. Tá bom. Você falou bastante de Estados Unidos, de empresas realmente grandes e globais, né? Como que você vê esse movimento que está acontecendo aqui agora com o assunto do Paraguai? Quer dizer, as empresas indo para lá, enfim. Queria que você desse a sua visão sobre isso. Eu vou ser sincero, eu não conheço bem a situação de movimentação para o Paraguai, né? Realmente eu não sei se alguém da equipe aqui poderia, mas eu posso dar uma investigada. Eu sei que, por exemplo, existem algumas vantagens do ponto de vista de mão de obra, né? De mão de obra, parece que de impostos, né? De impostos parece que é uma vantagem bastante grande, né? Então, eu imagino que sejam incentivos fiscais. Eu não sei quão sustentável, né? Parece ser uma coisa bem hostil, né? Mas também não sabemos. Eu não tenho também dados para analisar, por isso que eu perguntei. Eu sempre desconfio daqueles movimentos internacionais que são bastante fortes com relação à moeda, às situações fiscais de momento. Quer dizer, eu acho que essas coisas não são duráveis, né? A situação da moeda é extremamente circunstancial, incentivos fiscais passam, né? O importante, na realidade, são essas economias de escala. Eu acho que estar perto do mercado é muito importante. Eu acho que, por isso, muitas empresas vão para os Estados Unidos, apesar da dificuldade de competir, né? O mercado é muito próximo, eles aprendem mais com o mercado, eles têm mais serviço, né? O Pedro, pois não. Som. Ô Pedro, como é que você definiria o modelo de internacionalização local, ou seja, serviços médicos, serviços de turismo, imóveis, que a gente venha a ser comprado aqui? Isso é uma pergunta. E a outra é, naquele conjunto de empresas que você colocou nos Estados Unidos, eu não consegui identificar alguma empresa de serviços. Você pode dar algum exemplo? Bom, nós temos alguma experiência com isso na Luzil. A gente tem trabalhado para ajudar empresas de serviços a se internacionalizarem, né? E depende muito do segmento, claro, né? Mas existem algumas barreiras culturais, na minha opinião, para que empresas de serviços brasileiras se internacionalizem, tá? Assim, sem querer, não é querer deixar a gente que é só crise nem nada, mas eu acho que o Brasil é um dos países onde a cultura de internacionalização ainda não é madura com relação, por exemplo, mesmo a línguas, a culturas, a procedimentos, né? O Brasil ainda tem um pouco de dificuldade na exportação de serviços, na minha visão. Então, nós estamos trabalhando com algumas entidades, né, que tem tido sucesso. Por exemplo, o Brasil tem muito boas empresas de engenharia consultiva, por exemplo. Isso é uma oportunidade grande para o Brasil. Então, eu te daria exemplos nos Estados Unidos de empresas de engenharia consultiva que prestam serviço nos Estados Unidos. Tem muita capacidade boa de engenharia consultiva no Brasil, né? Principalmente em certas áreas, né? Áreas como hidrelétricas e até na área de construção de rodovias, etc., né? Então, eu acho que seria mais ou menos isso. Agora, quanto a uma empresa local
de serviço ser comprada, eu diria que eu não sei. Quer dizer, eu acho que não é um caminho de internacionalização da empresa, né? Eu acho que é mais um caminho do host, de quem está comprando. E eu vejo que, às vezes, a empresa de serviço ela é como se fosse um parceiro local para ajudar na culturização do sócio internacional. É como buscar um joint venture na Índia ou na China, por exemplo, porque a gente não conhece, vamos dizer assim, a cultura do local, né? Mas é uma maneira de reduzir a distância psicológica. Eu acredito que essas empresas, as empresas internacionais, têm muito menos, vamos dizer assim, amarras, né, com relação à distância psicológica do que, às vezes, as empresas brasileiras. Não sei se... O Pedro, parabéns aí pelas palestras da manhã e agora à tarde. Muito obrigado aí pelos ensinamentos transmitidos. A pergunta que eu vou fazer tem alguma coisa a ver já com o que foi respondido. Mas o aspecto psicológico, principalmente em função da cultura, né, para internacionalizar, queria saber se existem empresas brasileiras fazendo o trabalho para empresas que pretendem se tornar transnacionais, de ir lá fazer o desbravamento do mercado, estudar a cultura e fazer todo um trabalho de assessoria para trazer para a empresa brasileira, olha, a cultura lá é isso, o modelo de como se faz negócios, etc., as leis trabalhistas, os aspectos de impostos e assim por diante. Não, claro, existem sim. Eu acho que nós temos, em parte, um pouco esse papel, né? Eu diria que existem muitas empresas brasileiras gravitando em torno do BIC hoje, tentando oferecer serviços de consultoria para as empresas brasileiras que estão tentando se tornar. Mas, muitas vezes, o enfoque é o enfoque fiscal, o enfoque de impostos, não é um enfoque de negócio, né? O nosso negócio é um pouquinho diferente. A gente, então, infelizmente, eu não tenho feito isso para empresas brasileiras, mas eu vou te citar casos de empresas turcas que eu trabalho. Quer dizer, o meu trabalho, na realidade, é contatar os potenciais clientes dessas empresas, entender os planos técnicos, aonde esse pessoal vai, entender como essa empresa turca pode adaptar seu portfólio, né? Quer dizer, é um trabalho de frente. Eu vejo ele sendo feito muito mais para empresas de outros países. Eu, infelizmente, não tive ainda a oportunidade, a não ser de primeira mão com a Frasle, né? Mas eu também queria dizer outra coisa. Eu acho que é muito importante que o executivo da empresa brasileira, os gestores que querem internacionalizar, que participem desses estudos de primeira mão, que não deleguem esse tipo de informação. É que nem você delegar totalmente a estratégia. Eu acho que você precisa participar, né, e conhecer os clientes, conhecer os sócios, né? É aquele tal negócio, naquele modelo de Uppsala que eu mostrei, quanto maior o teu grau de conforto de primeira mão com o mercado, mais fácil vai ser tomar a decisão e se comprometer com os recursos. Eu acho que o papel do consultor é um pouco relativo, realmente. Não é... Pedro, você acha válido o que foi feito com o BNDES, dessa forçação de barra para as empresas brasileiras se tornarem transnacionais? Você acha que você estava aqui de manhã quando eu fiz a minha palestra sobre 80-20, né? Quer dizer, isso não é um crescimento enxuto, né? Isso foi um crescimento totalmente pork barrel, como os americanos falam. Assim, houve um grande problema de má alocação de recursos, né? Inclusive com compra, não é, de refinarias. Eu nem estava aqui, compra de ativos ruins, né? Quer dizer, eu acho que houve um excesso de uma falta de alocação de recursos sem entender, né, realmente qual era a estratégia dessas empresas, né? Não, eu realmente não acho que tenha sido um approach sustentável, que tenha sido uma coisa válida. Pedro, eu queria fazer uma última pergunta. Na sua experiência, que já viveu em vários países, morou na China e agora nos Estados Unidos, de volta para os Estados Unidos, qual é a diferença que você vê do perfil do empreendedor e do executivo, do gestor brasileiro em relação a de outros países? Quer dizer, na hora do brasileiro ir para o mercado americano, por exemplo, o que é que nos torna competitivos, né, como empreendedores, como gestores, e o que é que nos faz perder espaço nesses mercados? É uma ótima pergunta. Antes disso, só dizer, eu mudei, eu estava contando outro dia, 13 vezes nos últimos 25 anos. Né? O Sidney sabe da história. Já perdi umas 5 mobílias
nesse processo. Se é que não perdi um cachorro ou outro durante as mudanças também, deve ter acontecido. Espero que filho não, né? Mas assim, de novo, em relação à tua pergunta, uma coisa interessante que eu sempre observei. O executivo brasileiro é um dos mais requisitados, é um dos mais bem capacitados no mercado internacional. E principalmente quando ele atua em empresas multinacionais. As multinacionais têm dão um valor muito grande. Por exemplo. Então, todas elas me perguntam, poxa, mas o que o brasileiro tem, né, de diferente? É a educação. Eu sempre vou àquela questão, olha, a gente viveu com inflação de 30% ao mês, amigo. A gente, né, foi para o pau, vamos dizer assim, em mercados muito difíceis. Tal. A gente conhece um pouco de sangue. Né? Então, eu acho que isso formou uma geração. Agora, onde às vezes eu vejo as empresas patinarem são empresas brasileiras que montam equipes de gestão oriundas do Brasil e eles acabam, às vezes, até inadvertidamente alienando as equipes locais. Eu acho que isso é um erro. Eu acho que cada vez mais as empresas brasileiras precisam delegar a gestão para pessoas locais, né? E treinar, sim, as pessoas do Brasil, né, junto com esses gestores. Mas aí é que eu vejo realmente o problema maior. Vários exemplos de empresas que tiveram que reformular o time várias vezes, porque era um time local, né?